Fala, traders iniciantes e trade premium, sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar essa semana agora, primeira aula do nosso Price Action operando candles na prática. Esse curso é para os membros aqui dentro da nossa comunidade e eu já falo que esse curso não é um curso detalhado sobre as práticas de Price Action. Esse curso eu não vou abordar técnicas mais literárias de price action, como por exemplo ordem blocks, quebra de estrutura. Não é isso que a gente vai ver. A gente vai ver a leitura de candle e como operar esses sinais, esses traps, esses gatilhos, onde eu faço minha entrada, onde que fica minha saída. Então é um curso prático para você que já opera no mercado de criptomoedas. Esse curso vai te servir muito para que você consiga aí fazer entradas e saídas mais assertivas apenas utilizando a leitura de candle a candle. Nesse curso, a gente não precisa de auxílios de indicadores para poder fazer as nossas entradas. Basicamente, tudo que a gente precisa é identificar uma tendência e a partir daí seguir com a leitura dos candles a cada movimento que a gente for determinar uma entrada. E caso vocês tenham alguma dúvida, coloca aqui o comentário depois em cada vídeo para que eu possa estar reforçando para vocês esses ensinamentos. E nesse primeiro vídeo, eu quero trazer para vocês o conceito de continuidade ou subsequência ou follow-through. Em algumas literaturas é chamada dessa forma. Então, a gente vai entender esse conceito e saber como operar nesses candles. Bem, o que é subsequência? Subsequência ou continuidade ou follow-through refere-se à tendência que um candle tem de seguir o candle anterior ao movimento. Imagine então que você está numa tendência de alta e aí quando você vê o primeiro candle de baixa, você começa a esperar um ciclo de movimentos de baixa até que surja um pivô de uma correção. E esse pivô pode ser a leitura desse price action, desse candle a candle. Então, quando você surgiu o primeiro candle de alta depois de uma correção de uma tendência de alta, a probabilidade de que o próximo candle siga o candle anterior ela é muito grande. Nota só, quando a gente abre um dia, a gente tem 50% de chance desse candle ser positivo, ser um candle de alta, ou 50% de ser um candle negativo. Imagine-se então que numa tendência de alta a gente forma topos e fundos ascendentes. Em dado momento, quando fizermos o fundo ascendente, a sequência do primeiro candle positivo, na maioria das vezes, indica um próximo candle seguindo essa tendência e iniciando ali um novo rally de alta. Então, vamos aprender isso aqui na prática, na tela, e saber como é que a gente se posiciona nesses tipos de candles aí. Bem, eu tenho aqui o gráfico da Solana, né, com barra USDT, onde eu consigo monitorar aqui a ação do preço. Nota que eu não estou utilizando nenhum indicador, tenho esse indicador de volume aqui, que eu vou até tirar ele, porque ele é desnecessário para a nossa leitura aqui atual. Mas nota aqui que estamos numa tendência de alta, né? Para você que chegou agora, não sabe o que é uma tendência de alta, né? São conceitos até bem básicos, a gente tem até vídeos aqui no canal que pode auxiliar nesse quesito. Mas a tendência de alta seria a gente ter uma formação de topos e fundos ascendentes. E para que essa formação seja uma formação de alta muito forte, consistente, imagina-se então que nós teríamos aqui nossa correção sempre menor do que o tamanho da amplitude, né, do nosso movimento de alta. Então, se subimos ali 2,8%, imaginamos então que a correção seja muito menor do que esse período de subida. Então, isso caracteriza aí uma tendência de alta forte e é o que a gente tem visto acontecer na Solana em vários períodos gráficos aqui. E uma coisa que eu quero trazer para vocês é como operar então com esse conceito de subsequência, follow-through ou continuidade. Nota só o que aconteceu aqui. Depois de uma forte tendência de alta, um movimento, entramos numa pequena correção e essa correção levou até a nossa linha de tendência novamente. Então, a partir desse momento, quando a gente já está se aproximando muito dessa linha de tendência, ou seja, na nossa continuação de alta, a participação do primeiro candle branco, como esse aqui, já indica um sinal de continuidade ou um sinal de subsequência. Então, como é que a gente opera nesse sentido? Nota o seguinte, quando você vê o primeiro candle branco depois de uma sequência grande de candles negativos, e isso na tendência de alta, basicamente a sua operação seria iniciar o seu trade a partir do rompimento desse primeiro candle branco. Rompendo esse primeiro candle branco, você toma uma posição e o seu stop fica abaixo da mínima desse primeiro candle branco.
E aí você tem que projetar então os seus alvos, né, com relação ao risco-retorno nessa operação, para que você tenha ali sempre alvos assertivos e até um stop curto dentro da sua relação de risco-retorno. Então imagina-se o seguinte, se você tem um alvo aqui, um stop, que seria de aproximadamente 9%, imagina-se então que a gente tem que ter pelo menos duas vezes mais esse risco mitigado, ou seja, se eu estou disposto a perder US$ 100, eu tenho que ganhar no mínimo ali 200, US$ 300 para que isso aqui seja rentável. E basicamente, quando eu vou fazer algum cálculo como esse de projeção de alvo, eu uso a extensão de Fibo no sentido apenas de projetar os alvos mais precisos para mim, que seriam 100% risco-retorno, uma vez e meio risco-retorno, duas vezes meu risco-retorno e por aí consecutivamente. Para traçar esse alvo, simplesmente eu pego no meu stop junto para a minha entrada, expando isso aqui para o lateral, deixo bem nivelado e aqui está meus alvos. E nota que esse trade alcançou aqui duas vezes e meio risco retorno, né? Foi um alvo bem interessante. A gente teve ali uma porcentagem de 22% com um stop de 9%, então está dentro do risco retorno. Como é que eu vejo isso então na ponta da venda, Buba, acontecendo? Bom, basicamente o conceito é o mesmo. Se estamos numa tendência de baixa, então vamos iniciar aqui uma campanha de baixa. Olha só, nitidamente aqui temos uma campanha de baixa, né? Temos aqui ó, topos e fundos descendentes. Então dá para a gente traçar aqui um canal paralelo e a gente vai ver nitidamente que iniciamos uma campanha de baixa. Então, para operar nesse sentido, é exatamente a mesma coisa. Quando você vê uma certa sequência de candles positivos, e aí quando abrir o primeiro candle negativo, nota que é sempre muito atraente para que os próximos candles também sejam negativos. E aí você teria aqui a sua entrada sendo executada e projetando o seu risco-retorno, né, do seu stop aqui até a sua entrada, você teria seus alvos aqui sendo alcançados em dados momentos, aqui ó, duas vezes o meio risco-retorno. Isso é um trade bem sucedido que pode ser levado. Outra forma que você pode fazer é entrar a cada vez que isso acontecer. Não necessariamente você precisa ficar preso num trade aguardando tanto tempo para que isso aconteça. Simplesmente você entra na primeira posição. Se isso acontecer novamente, uma sequência de candles brancos seguida numa sequência de candles vermelhos, você coloca sua entrada abaixo desse cara com seu stop acima desse candle. E com isso você projeta o seu alvo, né? Pelo menos ali duas vezes meio risco-retorno e está aqui mais um trade bem sucedido. Então, tanto na ponta da compra quanto na ponta da venda, esse conceito aqui de follow-through, esse conceito de continuidade ou esse conceito de subsequência vai fazer parte das suas ações de preço. Tudo que você precisa entender é em que tendência que está o ativo nesse momento. Identificando a tendência do ativo, você consegue operar nessa estratégia de campo. Bom, bubazeiros, eu espero que esse vídeo aí tenha clareado para vocês como identificar e como operar nesse conceito de subsequência. Eu espero que vocês treinem tudo que vocês aprenderam com certa cautela, sabe? O mercado, ele é soberano. Então, que vocês coloquem as estratégias com cautela, mas que pratiquem. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para que eu possa estar tirando essas dúvidas de vocês. E nos vemos na próxima aula aí, operando com candles na prática, no nosso curso de Price Action. Aguardo vocês lá.